Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa nesse dia de hoje estar dando ouvidos a voz do Espírito Santo e está com o coração sedento por ouvir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, proteja por onde você estiver, por aonde você passar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, comente, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude, porque o nosso intuito, o nosso objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Levar as almas para o reino dos céus, saquear o inferno e fazer o ide do Senhor, pois na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então, nosso intuito é proclamar a palavra do Senhor, que você possa estar nos ajudando, deixando o seu like, comentando e compartilhando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje nós vamos meditar no livro de Números, capítulo 21, versículo 4 a seguir, que diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte da história do povo de Israel a caminho da terra prometida, ela vem mostrando a nossa ingratidão e ela vem revelando a bondade e a misericórdia do Senhor. O povo que havia saído com mão forte, braço estendido de dentro do Egito, passado pelo meio do Mar Vermelho, e agora estava a caminho da terra prometida. Estava andando no deserto. Mas no primeiro sinal de dificuldade, nos primeiros momentos aonde ali as coisas começaram a faltar, e na visão humana eles não sabiam o que fazer, como iam resolver, porque estava dentro de um deserto. Como é que ia fazer ter pão se estava no deserto? Ao invés deles confiar no Senhor, ao invés deles buscar a resposta em Deus, que os sustentou, que os guardou, que os livrou, que tirou do Egito, que fez passar pelo Mar Vermelho, eles começam a confabular um com o outro e aí começam a murmurar, a reclamar. E chegam diante de Moisés e falam com Moisés que o que Moisés e Deus estavam fazendo era matando eles, porque tiraram eles de dentro do Egito para matar no deserto, onde não havia nem água e nem pão. E chama o maná de pão vil, porque eles já estavam enjoados de comer o maná.
do pão que descia do céu. O povo, com qualquer dificuldade, no menor sinal de dificuldade, eles começavam a murmurar. E isso ofendia o coração de Deus. Se nós pararmos para observar esse texto e esse contexto, nós podemos observar que até então o Senhor estava dando livramento das serpentes, porque aonde eles estavam era natural a existência delas. Mas até aquele presente momento o Senhor impedira que elas chegassem até o povo. E o povo era grande, era muitíssima gente. E o Senhor estava livrando. Só que o coração do povo era endurecido. O coração do povo era rebelde. A mente do povo era captiva. E isso fez com que a ira do Senhor viesse contra eles. E Deus permite agora que as serpentes comecem a picar, comecem a morder aquele povo no deserto. E todos que eram mordidos, como o veneno era muito tóxico, morriam. E quando eles viram que a sua atitude fez com que Deus tirasse o livramento delas, eles vão agora atrás de Moisés para que Moisés ore para que Deus tire as serpentes. Mas Deus não tirou o problema. Deus permitiu que elas continuassem. Porque Deus sabia que a partir do momento que ele tirasse a serpente, facilitasse o caminho deles novamente, eles se rebelariam novamente, começariam a murmurar mais dele e de Moisés e não mudariam de atitude. Então o que Deus faz? Deus permite que a serpente fique no meio deles. Deus permite que as serpentes continuem mordendo, picando eles. Mas Deus dá agora o livramento da morte, não da dor, não da enfermidade, não do problema, mas o livramento da morte. Deus dá a Moisés a direção de construir uma serpente de bronze, colocar numa haste, que ela ficasse no meio do arraial, estendida ao alto, para que todo aquele que fosse picado olhasse para ela. Ela é a representação notória da cruz de Cristo. Porque quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos em situações difíceis, quando nós necessitamos, e isso todos os dias, cabalmente, da misericórdia e da graça de Deus, quando olhamos para Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Quando nós voltamos os nossos olhos para Cristo, Ele dá livramento e libertação. Ele transforma a nossa vida. Então, essa serpente de bronze, ela hoje tipifica, representa a cruz de Cristo para mim e para você. Porque o Senhor, quando Ele deixa a sua glória, Ele se faz homem e vem a este mundo e passa por toda tribulação, situação, tentação no meu e no teu lugar e passa pela cruz do Calvário, rende-se diante da cruz, mas ressuscita ao terceiro dia para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Porque o Senhor, ele não tinha pecado, Ele levou o meu pecado sobre si. Aquela cruz não seria para Ele, aquela cruz, quem era digna dela seria eu, mas Ele foi no meu lugar. E é isso que nós temos que entender, que Jesus nos ama de tal forma que Ele se colocou no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e religados ao Pai, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Jesus, Ele nos ama, querido. Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O amor de Cristo pelas nossas vidas é abundante, mas Ele não arromba, Ele não invade, Ele não obriga, Ele não se impõe, porque o que Jesus quer é que nós olhamos para Ele, buscamos a sua face, buscamos a sua presença, nos rendemos aos seus pés, confessamos Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, para que Ele possa reinar sobre nós, nos governar, nos direcionar pelo caminho que se deva andar. Momentos difíceis, dias difíceis, nós vamos ter, porque enquanto estivermos sobre a terra, nós passaremos por situações e adversidades todos os dias. Enfrentaremos situações das quais vão sair do nosso controle, mas nós temos que entender que nada saiu do controle de Deus. Ele permite
mas porque ele está no controle de tudo e ele sabe do nosso coração. O povo, quando eles se viram em aperto com essas serpentes, eles correm para Moisés e falam com Moisés: ô Moisés, ora aí, ora e pede a Deus para tirar a serpente. E você pode ver literalmente que o Senhor não fez do jeito que o povo queria. Sabe por quê? Porque Deus sabia. Deus conhecia o coração daquele povo. E Deus conhece o meu e o teu coração. Então, muitas das vezes, ele trabalha, ele lida conosco em situações de adversidade para que nós possamos nos voltar para Ele, para que nós possamos nos render aos seus pés. Ele permite, Ele não quer, mas Ele permite, porque muitas das vezes também nós semeamos. E se nós semeamos, vai nascer. Se vai nascer, nós vamos colher. E aquilo que nós plantarmos, nós ceifaremos. Porque a lei da semeadura é justa. Eu não planto uma coisa para colher outra. Então, tudo que eu semear, isso eu vou colher, diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que ter esse pensamento, que o Senhor é na nossa vida, Ele é misericordioso, Ele é Deus conosco e Ele nos dá o livramento. O que é que Deus faz? Deus não tira a serpente, Deus dá a estratégia da salvação. Porque o povo tinha um coração obstinado, duro, tinha um desejo maligno. E Deus estava trabalhando para que o povo tivesse a mente descauterizada, tivesse uma mente transformada. O deserto foi para isso, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se convertesse a Deus, para que o povo entendesse o amor e as misericórdias de Deus. Mas muitos pereceram no deserto, caíram mortos, porque tinham o coração duro, porque tinham a mente cauterizada, porque não aceitaram a salvação do Senhor, porque rechaçaram a proteção de Deus. E em todo tempo o Senhor estava com eles, em todo tempo o Senhor os guardava, em todo tempo o Senhor os guiava. Porque se tem uma coisa que Deus não é mentiroso, e aquilo que Ele tem prometido, Ele cumpre. E Ele é fiel na sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Então, ao invés de ficar desesperado e tentar resolver as coisas com a sua mão, e tentar falar da arrogância do seu coração, por que não se voltar a Cristo? Por que não se render aos pés do Senhor? Deus tem muito mais para fazer na sua vida, mas Ele espera que você dê o primeiro passo em direção a Ele. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o único e suficiente Salvador. Não há outro nome maior do que o dele. Não há outro Deus. Somente Ele cura, somente Ele salva, somente Ele liberta, somente Ele transforma. Jesus tem um propósito para a sua vida. Você é muito amado do Pai. E se você está ouvindo essa palavra desse dia de hoje, não se rebele como esse povo. As consequências, a serpente, foram consequências das murmurações, do pecado, da dureza do coração, da rebeldia daquele povo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deu a estratégia da salvação. Ele fala para Moisés levantar a serpente de bronze, mas não era para ser adorada, não era para poder fazer dela um ídolo. Não, era para mostrar, através dela, que a presença dele no meio deles era real. E que ele era o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que guia. E que o povo tinha que estar com os olhos voltados aos céus, a Cristo, a Deus, ao Senhor, nosso suficiente Salvador, ao único Deus soberano e eterno. Que você nesse dia de hoje possa meditar nessa palavra e se posicionar em Cristo. Não seja só simpatizante do louvor, da palavra, da pregação, mas se renda, se entregue de corpo, alma e coração. Busque fazer a vontade, servir o propósito de Deus, estar apto para fazer o ide do Senhor em todo o tempo, porque o Senhor, querido, conta com você. Ele quer que você esteja no centro da sua vontade, fazendo o seu querer, andando na sua presença. Deixe Deus transformar o teu coração. Deixe Ele tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, para que os teus olhos sejam transformados e limpos, para que deles caia a escama da escuridão, a escama da perversidade, a escama da maldade,
que Deus transforme a sua mente para que ela possa entender que Jesus é Senhor, Deus soberano, o único suficiente Salvador. Que essa palavra desse dia de hoje seja um despertar no conhecimento da graça e da justiça de Deus, da bondade e da misericórdia do único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que cada dia mais nós possamos estar voltando os nossos olhos aos céus, buscando a face do Deus Altíssimo, do único e suficiente Salvador Jesus Cristo, crendo que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam, e nos posicionando na sua presença, porque Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Confie no Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é soberano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu quero te agradecer pela sua atenção e pedir para você, não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. Porque o nosso intuito e objetivo é fazer o ídolo do Senhor, levar a palavra a toda criatura, porque o que crer será batizado e salvo em Cristo Jesus, Senhor nosso, Deus eterno e soberano sobre as nossas vidas. Fica na paz e na graça. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua vida. Seja você uma bênção.